A pequena cidade de Sol Nascente era um verdadeiro oásis de paz. Aninhada entre colinas verdejantes e um rio de águas cristalinas, a vida seguia seu ritmo sereno. As manhãs eram recebidas pelo canto dos pássaros e o aroma do café fresco, enquanto as tardes se desenrolavam com o riso das crianças nas ruas arborizadas. As noites eram mágicas, preenchidas por conversas nas varandas banhadas pela luz da lua. Ninguém poderia imaginar que essa lenda se tornaria realidade. A sombra ancestral estava prestes a despertar e lançar sua sombra sobre Sol Nascente. Uma brisa fria percorreu as ruas silenciosas, levando um odor desagradável. No início, foi apenas um vislumbre fugaz, como um vulto que desaparece num piscar de olhos. Uma forma escura e indefinida, que deslizava pelos becos estreitos e esquinas desertas. Mas a sombra, implacável, cresceu. Noite após noite, ela se tornava mais audaciosa, mais visível. Um medo crescente começou a se instalar nos corações dos moradores. O mal, antes confinado às histórias, se tornava palpável, ameaçador. Os relatos sobre a sombra se multiplicavam como pragas, espalhando-se pela cidade como um vírus invisível. Animais domésticos desapareciam sem deixar rastros, como se tivessem se dissolvido no ar. Objetos se moviam sozinhos dentro das casas, como se fossem manipulados por mãos invisíveis. A sombra parecia se alimentar do medo da cidade, crescendo em tamanho e poder. A atmosfera transformou-se em um pesadelo opressivo, um prenúncio do horror que estava por vir. A noite, antes um momento de descanso e paz, se tornou sinônimo de terror em Sol Nascente. As ruas ficavam desertas ao cair da noite, como se um toque de recolher macabro tivesse sido imposto. As janelas das casas permaneciam fechadas, lacradas contra a escuridão crescente. O medo explodiu em pânico quando a sombra fez sua primeira vítima humana. Um jovem fazendeiro foi encontrado morto em seu celeiro. Seu corpo jazia inerte no chão frio. A morte do fazendeiro estilhaçou a ilusão de segurança em Sol Nascente. A sombra, antes invisível, tornou-se uma ameaça real e mortal. O pânico se espalhou pela cidade, ameaçando a ordem social. Em desespero, os moradores se reuniram na praça central. O prefeito tentou acalmar a multidão, mas suas palavras ecoaram no vazio. A sombra decidiu se revelar em toda sua glória terrível. Emergindo da névoa densa que envolvia a cidade como um sudário, a sombra se elevou sobre a multidão aterrorizada, uma aparição grotesca que desafiaria a sanidade dos presentes. Sua forma amorfa se contorceu e se expandiu, assumindo uma aparência grotesca e monstruosa, como se moldada pelos piores pesadelos da humanidade. Olhos vermelhos e brilhantes, como brasas ardentes, se abriram na massa escura, lançando olhares famintos sobre os moradores, como um predador faminto que finalmente encontra seu banquete. Um rugido gutural, proveniente das profundezas da sombra, ecoou pela praça, congelando o sangue nas veias de todos os presentes. Um som que parecia vir do próprio inferno. O pânico, antes controlado, se transformou em um caos absoluto. Homens e mulheres corriam em todas as direções, pisoteando uns aos outros em uma tentativa desesperada de escapar das garras da criatura, transformados em presas apavoradas. A praça, antes um local de encontro e alegria, se transformou em um turbilhão de horror e desespero. A sombra, implacável e cruel, se abateu sobre Sol Nascente, deixando uma cicatriz indelével na alma da cidade.
Quando a névoa se dissipou, restou um cenário de devastação e desespero. As casas, antes cheias de vida, estavam vazias, como tumbas esquecidas. As ruas, antes pulsantes, estavam desertas, assombradas pelo silêncio. A cidade, agora um túmulo silencioso, assombrado pela memória do terror. A sombra desapareceu, deixando um legado de medo e incerteza. A vida em sol nascente jamais seria a mesma.